É o que eu ouço o pessoal dizer, que os sinos de São João del Rei falam e comunicam um com outros, né? Eu vejo os sinos uma forma de comunicação na cidade. Os sinos são importantes porque eles avisam horário de missa. Quando uma pessoa importante da cidade falece também, eles usam os sinos para comunicar. Mais do que um meio de comunicação, eles constituem um patrimônio da cidade. Representam a São João del Rei e toda a sua cultura. A cidade onde eu moro não tem sino e eu estou achando os sinos de São João del Rei muito bonitos. Grandes e tudo diferente do que eu já havia conhecido ao redor do Brasil, assim, nas andanças das quais eu já fiz. Todo sanjoanense, quando vai embora daqui e mora em outro lugar, recorda com muita saudade os sons do sino da minha terra. São João del Rei é a cidade da cultura e a cidade onde os sinos falam. A cidade de São João del Rei é datada do início do século XVII e já completou mais de 300 anos de história. Em sua tradição cultural, um dos símbolos que marcam a cidade é o sino, que veio para o Brasil no período colonial e era responsável pela comunicação local. A principal função dos repiques nos séculos anteriores era dar aviso sobre os mais diferentes assuntos. O badalar vindo das torres era a comunicação mais eficiente naquele tempo. Apesar de vários toques de aviso não serem mais usuais, algumas batidas ainda transmitem comunicados, como explica o sineiro Nilson. Geralmente, quando falece alguma pessoa, se for homem, a gente vai botar os 3 sinos, vai fazer 3 séries com esses sinos aqui, todos eles. Vamos botar eles a pinos, né, de bacia para cima, e vamos fazer aquele dobre no sino. Agora, qual que é o dobre do sino? Geralmente, se for um dobre simples, vai ser uma pancada para dentro e a outra para fora. E são 3 séries que vamos fazer. Nós vamos botar o sino, fazer a primeira série, botando o sino a pino. Depois vamos descair, voltar essa mesma posição de repouso que está, fazer a segunda série e a terceira série. Isso é homem. Se for mulher, vai ser só 2 vezes, né? Uma pancada para dentro e para fora, a primeira série e a segunda série. Agora, se for uma criança, geralmente você não vai fazer aquele dobro fúnebre. Você vai fazer toque de anjinho, que é um repique chamado clães, ou uma batucada, ou uma terentena fúnebre, bem baixinha, né, baixa intensidade, porque a criança é considerada, menos de 7 anos, é considerada como anjinho. Agora, se for padre, bispo ou papa, inverte os sinos, tudo ao contrário, em vez de começar pelo pequeno, começa do maior para terminar no pequeno. Então, geralmente, padre são 5 dobres no sino principal, seguido do médio, do outro e do outro. E são 5 séries. Se for bispo, são 7 séries. Se for papa, são 14 séries. Os sineiros, eles têm registrado toque para incêndio. Quando, por exemplo, um casario ali perto da matriz, mesmo ali no Bique de Lac, no passeio oposto, o casario do Salles pegou fogo, eles começaram aqueles toques mais fortes, médio e repiques frequentes, mostrando que havia incêndio em São João del Rei. Na época foi um Deus nos acuda, porque nós não tínhamos ainda os bombeiros. Então nós tivemos ainda que esperar vir de Barbacena e o casarinho tombou, queimou. Foi umas lavaredas horríveis. Mas então, os sinos têm inclusive essa utilidade pública, essa utilidade social. A linguagem dos sinos ela é maravilhosa. Se a gente identifica e sabe alguma coisa, a gente fala assim, nossa, eles estão comunicando com muita mais rapidez que um WhatsApp, do que um jornal, uma televisão. Estão aí. Tanto é assim que, temendo essa substituição ou a não tradição de pai para filho, de sineiro para sineiro, em 2009 o IPHAN conseguiu um documento e mandou como patrimônio imaterial nacional a linguagem dos nossos sinos. E de lá para cá, a nossa cidade, além de ser cidade da cultura, é intitulada como cidade onde os sinos falam, ou cidade terra dos sinos. A relação dos sinos na história da humanidade ela é muito antiga. Os sinos são utilizados como meio de comunicação desde muito tempo. E eles chegam ao Brasil através do colonizador lusitano,
ligado à Igreja Católica com essa função comunicativa, tanto das questões religiosas como das questões sociais. Você tem a comunicação de várias coisas que assumiam antigamente o papel principal de comunicador. Se você pensar que não existia televisão, não existia rádio, não existia nenhum outro meio de comunicação que não fosse esse. Então as pessoas se guiavam muito, não só para saber as horas, como para saber diversas coisas que estariam acontecendo na cidade através do que os sinos falavam. É claro que hoje não se tem muito mais, muitos toques foram se perdendo ao longo do tempo por uma questão própria de não ter mais a necessidade, né? Não tem como se anunciar o nascimento de todas as pessoas, por exemplo, mas São João ainda tem uma tradição, né, de perseverança com os costumes, e São João acaba preservando muito mais do que as outras cidades mineiras, onde é possível observar essa presença do toque dos sinos. E aqui acaba sendo a cidade onde essa cultura tem uma efervescência muito maior. Para muitos, os sinos representam mais do que apenas um símbolo da cultura local. A voz das torres é capaz de despertar sentimentos de paz e paixão, se tornando parte da identidade dos moradores. Geralmente a gente tem esse vínculo com o sino, né? Porque geralmente os sinos nossos são todos batizados, são sagrados, então nós temos que ter respeito e pudor diante deles, né? Não é um instrumento qualquer, é uma coisa, um instrumento sim, material, para ser comunicativo nas celebrações litúrgicas da igreja. Então, geralmente, o sino para mim, ele transmite uma paz, para mim pessoalmente, me transmite uma grande paz. E eu também considero o sino também uma segunda família da minha própria pessoa. Eu comecei a trabalhar na Secretaria de Cultura e lá dentro eu tive meu primeiro contato com os sinos, né? Porque a gente estava na responsabilidade de ir ao encontro de sineiros em Congonhas. Então foi aí que começou o trabalho, né? Eu acompanhei os sineiros dia a dia, subi em torre, pedi autorização para padre e tudo, e começou essa rotina de gravações. A gente conseguiu um material bem bacana e nisso eu juntei tudo e foi realizada essa apresentação lá. Me apaixonei tanto que eu comecei a querer aprender. Sino tem muito a ver com música e a música a gente sempre andou junto. E aí quando eu ouvi, quando eu soube da história, eu quis aprender. E no encontro de sineiros que a gente foi, tinha uma mulher sineira. Ela tem 60 anos. E ela disse, olha, eu sou sineira hoje por necessidade, porque eu amava missa, e aí eu sentia falta do sino na missa e na minha cidade não tinha ninguém para tocar. Eu comecei a tocar e hoje eu sou a única pessoa que toca na minha cidade. Eu vim de uma família religiosa, naturalmente, né? A gente frequentava o Oratório São Caetano, que também tem seu sininho. Mas quando, após a primeira comunhão, eu comecei a frequentar a catedral, o fascínio dos sinos, mesmo porque muitas vezes, na hora que eu ia dar aula de catecismo, eu tinha de competir o tempo todo com o sino. Aí eu ficava assim, gente, mês de maio, por exemplo, às 18 horas, o sino bate o tempo todo. Vai entrar no mês do Rosário, hoje começa às 18 horas de novo. O mês do Rosário, que você reza o terço, a ladainha, sino bate. E era a hora em que eu estava dando o catecismo e eu precisava ficar disputando a minha voz debaixo das torres da catedral. Então aí eu falei assim, opa, mas como disputar, né? Se eu não entendo dessa linguagem. Aí eu comecei a ler alguma coisa, me inteirar. Aí deu uma parceria, eu já sabia qual que era o momento que eles paravam. Aí eu mudei, eu comecei a adequar. Em vez de eu chegar e já começar a conversar com meus alunos, eu fazia diferente. Eu chegava a distribuir uma atividade. Porque eu sabia que de 18 a dia 18 e 15, 18 e 20, ele tocaria e não dava para me disputar. Depois que eu consegui essa parceria com ele, ele não prejudicou mais minhas aulas de catecismo debaixo da catedral. Quando eu visitei São João del Rei pela primeira vez, em 2010, eu me hospedei numa casa de uma amiga aqui no São Francisco e eu me surpreendi muito quando eu acordei com os sinos de São João tocando. Não sabia como funcionavam os sinos daqui
e já trabalho com música há muito tempo, já vim para a cidade por conta disso, e eu fiquei muito admirado como que isso estava acontecendo. Fiquei pensando, pô, alguém subiu lá e estão fazendo um batuque na torre lá, não é possível. E aí, a partir daí, meu interesse já veio com a questão da musicalidade dos sinos, como que se articulava essa música que é feita pelos sinos e qual a possível relação que haveria entre uma cultura afro-brasileira, que eu conseguia já desde aquele momento perceber alguma possível relação. A partir daí que surgiu essa curiosidade que acabou ficando adormecida durante um tempo, até que eu precisei fazer uma pesquisa na universidade, eu retomei essa questão e fui em busca de investigar. De acordo com a tradição, todos os sinos devem ser batizados, e cada um recebe um nome. Conta-se que por volta de 1830, o sino Jerônimo, que ficava na igreja de São Francisco, foi considerado o assassino do sineiro João Pilão. Esse senhor, que era um sineiro até de renome, reconhecido, ele tinha hábito de tomar uma unzinha, né? E subia, trabalhava no São Francisco e por ocasião da procissão do Senhor dos Passos, quando Jesus seria levado da catedral para o São Francisco, ele tinha bebido muito e provavelmente descuidou, o sino veio nas têmporas e ali, na mesma hora, ele já caiu. Ficou ali, o sino tocou mais um pouquinho, né, porque ele tem aquele retumbante dele, tipo um eco, que ele ainda vai. O pessoal, principalmente da Irmandade, quem estava acostumado com o toque, estranhou, porque falou assim, uai, por que o sino não está tocando? Parou, silenciou. Após as festividades, eles foram verificar a porta e ela era trancada por dentro. Aí a Irmandade conseguiu arrombar. Quando eles subiram, eles tinham certeza que encontrariam, mas eles acharam que ele ia encontrar o quê? Ele desmaiado por ele ter chumbado umas a mais, mas ele realmente estava falecido. E aí o que aconteceu? Dizem a tradição que o sino foi amarrado, retirado dali, preso e levado para hoje, onde é o térreo, ali a parte de baixo da prefeitura. Ali, nesse período, era cadeia. Então ali ele ficou aprisionado, amarrado, e dizem que ele foi fundido. E outro foi feito com aquele bronze derretido para substituir o Jerônimo, o sino assassino de João Pilão. A modernização dos meios de comunicação poderia simbolizar uma ameaça à linguagem dos sinos? Para quem conhece a tradição, essa é uma história que não precisa e não deve ter um fim. Não, se perder, não se perdeu. Muitos toques que não é mais necessário ser feito, não é feito mais, por muitos meios de comunicação, meio de transporte para isso. Mas essa continua viva ainda assim. Porque geralmente acontece, por exemplo, se eu pegar um sino desse, bater num sino desse aqui, do nada, pessoas já ligam para cá querendo saber o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo, por que o sino tocou? Então, mesma coisa nas celebrações, no domingo, por exemplo, na celebração de Santa Missa, se eu deixo tocar o sino. O pessoal vai ter missa hoje não, por que o sino não tocou? Então o povo sempre está apto e ativo até hoje nesses toques de sino, a coisa já vem pericular muitos anos atrás, né? Deu da época da criação da cidade e dos seus sinos, dos seus próprios campanários. Parece que eles querem fazer isso de ensinar as pessoas, mas desde que essas pessoas não sejam mulheres, porque se for homem está tudo certo. Se eles querem passar isso para frente, por que não passar para as mulheres? Eles reclamam, hoje em dia os meninos só ficam no celular, no videogame, ninguém sai para tocar sino mais. Mas as meninas estão loucas, implorando para tocar sino. Então vamos dar uma atenção para elas, né? Eu visitei Torres em Oliveira, onde o sineiro mais velho tinha 17 anos. E estava ensinando um de 13. Então assim, eu percebo que as crianças são muito apaixonadas, mas é específico. Você vê que quase todo mundo que é criança, que está ali subindo em torre, é porque teve um irmão sineiro, é porque teve um pai sineiro. Porque você não vê nas escolas hoje, isso não é comentado. Ninguém sabe que sineiro é uma profissão, é um ofício. Ninguém sabe isso. Tem gente que acha que o sino toca sozinho, que é só você ficar puxando. Ninguém sabe. Então, eu acho que se isso fosse mais divulgado,
nas escolas e tudo, em questão de falar, olha, a gente vai ensinar, pode vir. Eu acho que seria muito mais, assim, a procura seria fantástica, não teria mais esse negócio de falar que não existe mais cineiro. Sempre haverá gente interessada, né? Eu tive vários ex-alunos que, quantas vezes a gente ficava vendo que eles estavam doidos para a aula acabar, para pegar o toque. Nossa aula terminava 11h30, eles queriam bater o sino meio-dia. Então, assim, sempre haverá gente interessada. E é uma tradição oral, é uma tradição que se passa de pai para filho, porque não tem nada registrado. Eu quero levar isso para todo mundo. Eu não quero que o sino seja só uma coisa bonita que você ouve ou uma coisa que o vizinho reclama que está enchendo o saco. Eu quero que o sino se torne um código, porque isso faz parte da nossa história. E se esse código morrer, a nossa história também morre. Se a cidade tem voz, o timbre são-joanense é um badalar de sinos. Aqueles que no passado serviam para comunicados oficiais, hoje são história, turismo e tradição. Memória afetiva e sonora no coração de quem aqui está ou de quem por aqui passou.